Opa, tudo bem, jovem investidor? Seguinte, eu vou começar esse vídeo aqui com uma pergunta muito simples. Você já perdeu dinheiro investindo? Então você foi lá, comprou sua criptomoeda ou comprou sua ação e no dia seguinte você viu ela despencar ou desvalorizar? Isso pode ter acontecido porque você esteja cometendo o maior erro de quem está começando a investir, tá? E não é porque você está colocando pouco dinheiro, não é porque você está aportando pouco dinheiro e também não é porque você está investindo errado, tá? É algo muito mais sutil, só que também é algo muito mais perigoso. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar te ensinando a como você corrigir esse erro antes que seja tarde demais, tranquilo? Então bora lá pro vídeo! O maior erro de quem está começando a investir agora é não saber o que está fazendo, é literalmente isso, mas calma aí que eu te explico. Então, todo mundo entra no mercado financeiro ou começa a comprar ação em fundo imobiliário achando que vai ficar multimilionário, achando que vai ficar bilionário. Além disso, ela vai, abre o seu celular e começa a olhar na internet e ver diversas pessoas postando lucros exorbitantes e resultados fora do normal. E também existem diversos gurus que vão lá e falam que X ação vai explodir no próximo dia e a pessoa já vai lá e sai comprando, tá? Só que o que não te contam é que investir sem estratégia é a mesma coisa que apostar, e quem aposta, uma hora perde tudo. Então, esse vídeo aqui foi feito literalmente para te alertar e para te avisar que quando você for investir, você não precisa de sorte. Você não precisa de sorte. Do que você precisa é de uma estratégia. O que você precisa é de um plano bem traçado, para assim você conseguir gerar frutos consistentes, tanto no futuro quanto no curto prazo, tranquilo? Então, continua assistindo o vídeo que eu vou estar te explicando melhor como você pode estar melhorando o seu método de investimento, como você pode estar realmente alcançando melhores resultados e parar de cometer esse erro grotesco que é o maior erro que todo investidor iniciante comete, fechou? Só que para deixar mais claro ainda, eu vou aqui trazer um exemplo do maior erro que os investidores iniciantes cometem para deixar muito claro e deixar enraizado aí no seu subconsciente como é que funciona, tá? Então vamos lá. Imagina o Joãozinho ele começou a investir agora na bolsa de valores, fechou? Aí ele vai lá, abre o seu home broker dentro da corretora e vê uma lista com diversas ações e fundos imobiliários. E ele começa a arrastar para baixo essa lista. Aí ele olha lá e ele se depara com a ação da Magazine Luiza descontada 20%, então tá menos 20% a ação. Aí ele fala, caramba, essa ação tá em promoção aqui, tá barata. Eu vou aproveitar e vou comprar, porque agora ela tá barata e depois ela vai ficar mais cara, é lógico. Então ele vai lá, o Joãozinho vai lá e compra a ação da Magazine Luiza a menos 20%, que era o preço que estava. Só que, no entanto, é necessário destacar que ele não olhou nada sobre o setor, não olhou a receita da empresa, não olhou nenhum dado, não levou nada em consideração. Ele só levou o preço que estava ali no home broker, que viu que estava em menos 20% e resolveu comprar. Aí passou um dia, o Joãozinho foi lá, abriu seu celular e viu que a ação ela tinha despencado mais 50% no dia seguinte. E ele falou, caramba, o que aconteceu? Investir é golpe, investir não funciona, isso aqui não é pra mim. Então ele falou, isso aqui não é pra mim. E tudo isso baseado em um achismo dele ter visto ali o preço descontado e do nada ter ido lá e colocado dinheiro. Só que aí você deve estar se perguntando, nossa, mas quem é que faz isso? Exatamente, então qual que foi o problema? O que a gente tem que extrair desse exemplo aqui, tá? A gente tem que extrair dois fatores. O primeiro é a falta de conhecimento. Então o Joãozinho, ele tomou essa ação tanto por falta de conhecimento quanto o outro pilar, né? O outro ponto que a gente deve destacar quanto o descontrole emocional. Então vamos por partes. Em relação ao conhecimento, quando você vai investir, é necessário você ter muito conhecimento, tanto do setor que você está colocando seu dinheiro, tanto da empresa que você está colocando seu dinheiro, analisar dados, analisar estatísticas, tanto futuras quanto presentes, e históricas. Então você realmente tem que fazer um estudo aprofundado, estudar muito, para depois assim ter uma base de conhecimento para poder tomar alguma decisão racional. E aí que vem a parte do descontrole emocional. Porque a gente pode trazer dois pontos em relação ao descontrole emocional. O primeiro que é necessário muito mais você investir com a parte racional do que emocional, porque é a parte racional que vai realmente te trazer resultados sólidos, tá? Em relação ao descontrole emocional, ele está fundamentado no seguinte, quando você vai lá, analisa uma empresa e você vê que é uma empresa boa, uma empresa que traz resultado, uma empresa que gera muito resultado, é uma empresa boa, uma empresa no setor perene, você vai lá e aporta o seu dinheiro lá. Só que aí passa um mês, 2 meses e você viu que a empresa ela deu uma desvalorizada, você viu que aquele dinheiro que você ralou muito para conseguir, tá simplesmente sendo perdido ali com o passar do tempo e aí você fala, caramba, isso aqui não funciona, isso aqui não é para mim. Então, você tem que ter um controle emocional para entender o seguinte, você sabe
você sabe que aquela é uma empresa boa, você sabe que aquela é uma ação positiva, você sabe que aquela ação vai estar te pagando dividendos semestralmente ou trimestralmente. Então, independente da ação estar desvalorizando ou valorizando, você vai ter um controle emocional ali, você vai sempre estar tranquilo porque você sabe o que você está fazendo. Então ali você tem um controle emocional do que você está fazendo. Então, ter esse controle emocional faz com que você não tome decisões irracionais. Consequentemente, tomando decisões racionais, você vai ter muito mais resultado, tá? Então, é esses 2 pontos que eu queria trazer aqui com base no meu exemplo. Bom, e eis a pergunta, né? Como evitar isso? Como evitar não ser o Joãozinho da vida? Ou como evitar você continuar na mesma situação que você tá agora? Talvez você tenha aí aportado o seu dinheiro e você vê que você tá perdendo dinheiro, ou quando você começou você tava perdendo dinheiro e continua perdendo dinheiro. Como a gente faz para quebrar esse ciclo e começar a aumentar a rentabilidade do nosso patrimônio, começar a aumentar a rentabilidade da nossa carteira, tranquilo? Multiplicar realmente o nosso patrimônio. Então eu trouxe aqui 3 pilares, tá? 3 pontos principais, que é o passo a passo de como a gente vai estar fazendo para multiplicar o nosso patrimônio e aumentar a nossa rentabilidade e deixar, claro, o nosso dinheiro alocado em um local tanto seguro quanto rentável. Então vamos lá. O primeiro tópico é aprenda antes de aplicar. Então aprenda antes de aplicar. O que é isso? Você está começando agora, o que você tem que fazer? Ao invés de pegar o seu dinheiro que você ralou e suou muito para conseguir, você vai segurar um pouco ele e ao invés de investir na B3, você vai investir em conhecimento, tá? E não tô falando para você gastar o seu dinheiro com conhecimento, eu tô falando para você ser autodidata e começar a estudar sobre investimento. Então você vai pegar um livro, você vai começar a pesquisar na internet, você vai começar a ver diversas videoaulas aqui no YouTube que são gratuitas sobre investimento para assim você conseguir formatar, né, configurar uma base sólida de muito conhecimento, uma base assim bem enrijecida, com muitos dados, com muitos, como posso falar, você vai saber analisar vários indicadores técnicos, você vai saber avaliar o RI inteiro de uma empresa, você vai saber avaliar os resultados, né, trimestralmente de uma empresa. Então realmente você vai lá, você vai construir um conhecimento muito sólido que vai te propiciar sim bons frutos, bons resultados. Então antes de investir é necessário que você estude antes de aplicar. Então invista 10 horas em conhecimento básico. Então vai lá, fica 10 horas ali todo final de semana estudando sobre risco, liquidez, tesouro direto, renda fixa, ação, fundos imobiliários, BDRs, stocks, REITs. Então assim, tem muita coisa que dá para você estudar, tem muita coisa que você tem que estudar, tanto para entender quanto para você conseguir começar a investir de forma segura, para você começar a investir de forma tranquila. Porque quando você tem conhecimento, quando você sabe o que você está fazendo, você não corre risco. Risco é para aquele que não tem conhecimento. Então o mercado financeiro, renda variável, é muito risco. Só é risco para quem não sabe o que está fazendo, só é risco para quem não tem conhecimento suficiente para deduzir as melhores ações, para deduzir os melhores fundos imobiliários e ter ótimos resultados no futuro, tá? Então o principal pilar, estude antes de aplicar o seu dinheiro, tranquilo? Segundo ponto aqui que eu trouxe é, tenha uma estratégia. Então como eu disse antes, você não precisa de sorte, você precisa de um plano. E esse plano é a estratégia que você tem que traçar. Então depois que você já estudou, já tem uma base sólida, já tem uma ampla gama de conhecimento, você pode fazer 2 coisas. A primeira delas é formatar a sua própria estratégia de investimento. Então você vai se perguntar para si mesmo, tá, o porquê que eu estou investindo, por que eu quero começar a investir? Aí você vai falar, é porque lá no futuro, quando eu me aposentar, eu quero ter uma renda passiva de X reais. Ou não, é porque eu estou ganhando meu salário aqui, mas eu quero proteger os meus reais da inflação brasileira, então eu quero começar a investir no exterior. Ou eu quero começar a receber dividendos em dólar. Então você pode ter vários objetivos para o futuro. E com base nesses objetivos que você vai traçar agora, você vai criar uma estratégia de investimento para atingir esses objetivos a longo prazo. E aí você pode fazer 2 coisas. Tanto criar a sua própria estratégia com base em todo o conhecimento que você já adquiriu até o dado momento, ou você pode pegar estratégias já validadas e já prontas. Eu posso te trazer exemplos. Existe o método Kraken, que é o método que o carinha lá do Geração de Dividendos utiliza, e também o do Primo Rico, ele usa o método ARCA lá. Então tem esses 2 métodos, essas 2 estratégias que você pode estar utilizando, mas referente a isso, tem uma estratégia. Então é necessário ter uma estratégia sim, porque quando você começa a investir, depois que você já tem conhecimento, ao invés de ficar, tal mês eu vou colocar em ação e você, faz as coisas sem motivo, você tem que ter motivo para cada ação que você vai tomar dentro da bolsa, tá? Porque senão você vai tomar porrada. Então tem um objetivo bem alinhado com a sua estratégia. Esse basicamente, tem um objetivo bem alinhado com a sua estratégia. E aí, por fim,
o último tópico aqui que eu trouxe é o controle emocional, tá? E o que é o controle emocional? Antes de eu falar exatamente o que é, eu gostaria de deixar claro o seguinte. Em relação a correr risco na bolsa de valores, corre risco aquele que não tem conhecimento. E por que eu digo isso? Porque quando você compra uma ação, você foi lá e comprou X ação. Você sabe, você tem a certeza absoluta que no futuro essa ação vai tanto valorizar quanto desvalorizar. Você sabe que isso vai acontecer, porque principalmente o mercado brasileiro é um mercado cíclico, onde tem os vales, que são os picos de baixa, e também tem um ápice lá, que é o pico de alta. Então você sempre sabe que ele vai estar subindo e descendo. Então vai ter momentos em que você precisa ter muito controle emocional, porque é uma frase que eu mesmo criei, é a seguinte: o melhor investidor é aquele que sabe ficar confortável enquanto está sangrando. O melhor investidor é aquele que sabe ficar confortável enquanto está sangrando, tá bom? E o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte: você foi lá e comprou X ação, a sua carteira tá toda no vermelho, tá toda desvalorizada. O que você vai fazer? Você tá tranquilo, você não tá desesperado falando, caramba, isso aqui não funciona, caramba, nossa, eu tenho que tirar meu dinheiro daqui. Você tá tranquilo, por quê? Porque você estudou, você traçou a sua própria estratégia e você investiu em boas empresas que você conhece, você sabe que são boas empresas e que vão te trazer frutos. Você fica tranquilo. A empresa pode estar desvalorizando 35%, você vai estar tranquilo. Por quê? Além de tranquilo, você vai estar feliz. Por dois motivos. O primeiro motivo é que você sabe que isso é algo momentâneo, que vai passar um tempo e essa ação ela vai valorizar novamente. E outro motivo, esse momento você vai aproveitar para pegar a sua reserva de oportunidade e investir mais ainda nessa empresa, porque você sabe que ela é muito boa e traz bons dividendos, bons resultados. Então você vai pegar aquele dinheiro que você tem guardado e vai colocar mais dinheiro. Por isso que você vai ficar feliz, porque você vai ter em mãos uma ação que está descontada, então você vai ter uma ação descontada, né, uma ação mais barata, de uma empresa muito boa, então você vai estar feliz. E em outro cenário, quando toda a sua carteira estiver valorizada, simplesmente o seu patrimônio já vai ter multiplicado, simplesmente você vai estar ganhando muito dinheiro e você também vai estar muito feliz. É basicamente um momento de realização. Então, em relação ao controle emocional, você tem que estudar, você tem que pesquisar como melhorar o seu controle emocional, e isso é com você mesmo, tá? Para você ser uma pessoa que não se desespera em situações estressantes, para você realmente agir mais com a racionalidade do que com a irracionalidade, né? E com a emoção. Então, no mercado financeiro, você tem que ser muito mais racional do que emocional, porque quando você é emocional, você acaba se precipitando e tomando decisões muito erradas e acaba, no prejuízo, acaba perdendo dinheiro. Por isso que você tem que ter um controle emocional para ser totalmente racional, tomar boas decisões e, consequentemente, tá aumentando o seu patrimônio. E como eu já havia dito, eu te falei na prática como isso se aplica dentro do mercado financeiro, fechou? Bom, eu quero também trazer um adendo aqui, eu quero trazer um bônus, tá? Que tudo que eu falei, além de tudo que eu falei, tem o ponto principal. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, você tá de parabéns e comenta aí embaixo, caramba. E comenta aí embaixo paciência, tá? Porque aí o pessoal que vai estar vendo o vídeo não vai entender nada. Falou paciência. Então, se você chegou nesse momento do vídeo, comenta aí nos comentários paciência. E eu vou estar te explicando o porquê de paciência, tá? E seguinte, algo que eu aprendi ao longo desses meus 3 anos investindo é que é necessário ter muita paciência. Quando você é uma pessoa paciente, quando você consegue ter muita paciência, você é uma pessoa que vai estar sempre ganhando no mercado financeiro. Então, independente se você comprou uma ação agora e ela desvalorizou 50%, seja paciente e segure ela até ela valorizar. Então, a paciência vai sim te trazer frutos e resultados. Porque normalmente o que as pessoas fazem? Elas vão lá, comprar ação, comprar fundo imobiliário, deixa lá um tempinho, aí do nada desvalorizou, aí elas querem vender, ou valorizou muito e elas também querem vender. O porquê que isso está incorreto? Porque no longo prazo, teoricamente, você vai estar sempre ganhando. Então, o que mais compensa no mercado financeiro é você comprar um ativo e deixar ele ali até o final da sua vida. Não compensa você ficar vendendo. Literalmente isso. Então, as pessoas pacientes são as que mais ganham dinheiro. Qual é a diferença para a pessoa que já tem bilhões no mercado financeiro para aquele iniciante que tem R$100, R$1.000, R$2.000, R$5.000? Qual é a diferença deles? E por que esse aqui tem uma rentabilidade muito maior, muito acima do que essa pessoa aqui? Porque essa pessoa aqui que tem bilhões no mercado financeiro, ela tem o quê? Ela tem paciência. Além de paciência, ela tem experiência e conhecimento. Então, os 3 pilares são experiência, conhecimento e paciência. A paciência é principalmente o que vai te trazer frutos a longo prazo. E eu te falo isso como experiência própria, tá? Eu não quero prolongar esse vídeo, mas só para você entender. Quando eu comecei a investir, eu tinha R$2.000 para investir.
E o que eu fiz? Nossa, eu tava em Extras, eu quero, nossa, vou começar a investir e tal, que legal. Quero muito aplicar o meu dinheiro. Então o que eu fiz? Eu fui lá, estudei, analisei as empresas. Só que o que eu fiz de errado? Eu fui lá, calculei o preço teto e vi que algumas das empresas que eu queria ter o meu dinheiro, que eu queria aportar, elas estavam acima do preço teto. Só que eu falei, caramba, eu quero muito colocar o dinheiro, eu quero colocar o dinheiro e ver o resultado e tal. Então acabou que eu comprando essas empresas acima do preço teto. E o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter sido paciente, esperado o melhor momento de compra, o melhor momento onde o mercado estaria com diversas oportunidades, para aí sim aplicar o meu dinheiro. Então, um bom investidor não é aquele que necessariamente vai lá e aporta todos os meses. Às vezes é aquele que vai lá, segura o dinheiro e deixa na renda fixa. Segura o dinheiro e deixa na renda fixa. Ele está aguardando, ele está sendo paciente para esperar o melhor momento ir lá aplicar o dinheiro e conseguir ótimas oportunidades, comprando empresas ótimas, as melhores empresas a um preço de banana, a um preço muito descontado. Por isso que eu digo que o investidor paciente é o melhor investidor que tem. É o investidor que mais vai conseguir rentabilidade, mais vai conseguir resultado e mais vai conseguir multiplicar seu patrimônio. Então a chave realmente para você que está iniciando é ser uma pessoa paciente, além de ter muito estudo, muito conhecimento para você estar sempre fazendo bons negócios. Tranquilo? E bom, rapaziada, se esse vídeo te fez pensar diferente, tá? Agora você tem uma vantagem que muitos investidores não têm, que é a consciência, tá? Agora, depois desse vídeo, nesse finalzinho do vídeo, você acabou de se transformar em um investidor iniciante consciente, tá? Agora você é um investidor totalmente consciente, apto para fazer ótimos aportes, apto para ter ótimos resultados, visando, claro, o longo prazo, tá? Então, lembrando, se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta aí embaixo paciência, tranquilo? E também comenta qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou você quer falar a sua opinião, gostou do vídeo ou não gostou do vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Então, se você quer falar diretamente comigo, eu vou estar te respondendo, eu vou estar falando diretamente com você, tranquilo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo fez com que você melhorasse 1%, se esse vídeo te ajudou realmente a se tornar um melhor investidor, deixa o like aí pra estar ajudando o meu trabalho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá ligado? Que você vai estar ajudando muito o canal. E é basicamente isso aí, rapaziada. Qualquer dúvida deixa aí, tamo junto, falou!